Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e hoje nós vamos falar sobre o cenário político, como o empreendedor deve enxergar o cenário político para gerenciar o seu negócio, para continuar crescendo o seu negócio, apesar das situações que acontecem no nosso país. Então fique comigo que depois da vinheta nós vamos começar, mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho para que você sempre seja notificado ou notificada quando eu subir um vídeo novo. E se você puder, vai ajudar muito o canal, você dá um like, rola aqui para baixo, clica no joinha, não custa absolutamente nada e você ajuda a gente a encontrar mais pessoas que possam se interessar por esse conteúdo que eu produzo aqui. Dito isso, depois da vinheta nós vamos começar, solta lá! Uma das estratégias de guerra mais primárias que existem é fundamentada na seguinte frase: dividir para conquistar. Quando você divide o povo, fica muito mais fácil de você conquistá-lo, já que você terá que conquistar uma pequena fatia da população, ao invés de você ter que conquistar o todo. E assim fazem os governos em época de eleição, justamente para facilitar e ampliar o seu poder em cima do povo para se elegerem e seguirem perpetuando-se no poder, certo? O que a gente viu na última eleição recentemente foi nada mais nada menos do que isso, a divisão para a conquista. As pessoas ficam muito inflamadas, muito polarizadas e esquecem que estão todas debaixo do mesmo teto. Todo mundo está embaixo do mesmo guarda-chuva e se cair um meteoro, todo mundo vai se fuder igual. E se também for maravilhoso, vai ser maravilhoso para todo mundo igual. Só que de alguma forma as pessoas agem como se não fosse assim, como se fossem vocês são vocês, nós somos nós, não nos misturamos, estamos totalmente contra um ou outro. E é isso, vida que segue. Mas na verdade não é assim que a gente tem que enxergar, só para começar a conversa. Um outro fato importante é a forma como o empreendedor vê essa situação. Geralmente nós ficamos muito comovidos, muito emocionados, porque nós somos seres emocionais. Nós temos o nosso neocórtex, nós pensamos com emoção, nós sentimos e interpretamos o ambiente que nos cerca de uma forma mais complexa do que um ser que não tem o neocórtex, do que um animal, por exemplo, irracional, certo? E isso faz com que nós sejamos pessoas muito difíceis de lidar em termos emocionais, emocionalmente dizendo, né? Então essa visão emocional acaba nos cegando e nós deixamos de prestar atenção nos fatos, na história do nosso país e no que realmente importa e como as coisas realmente funcionam. Acabamos, muitas vezes, adotando políticos de estimação, o que é extremamente errado, por sinal. Acabamos prestando atenção nas coisas que um político faz ou deixa de fazer e que outras pessoas, como não são a favor da nossa linha de raciocínio, a gente tende a criticar e falar que elas são burras e tal, e aí só gera desgraça e a gente acaba fundamentando a nossa vida na sociedade como se a política fosse um papel extremamente importante, que na verdade não deixa de ser, mas não é tudo. O mundo não é regido pelo governo. As coisas nunca foram maravilhosas por conta do governo. Nenhum governo na história do Brasil. É só você ler a história do Brasil, desde a época que Dom João VI, fugindo dos franceses, resolveu vir para o Brasil e instaurou a capital na Quinta da Boa Vista do Rio de Janeiro, depois migrou a capital para a Bahia, e depois, anos passaram-se, e daí Juscelino criou a Brasília e projetou Brasília com Niemeyer e tal. Sempre foram governos atrás de governos e nenhum resolveu 100% as necessidades da população. E é por isso que as eleições democráticas vão tentando resolver os dois lados. É como um pêndulo. Ora ele pende para um lado, resolve os problemas, ora ele pende para outro, resolve outros, e assim a gente vai. Unanimidade, facilidade para 100% da população não existe. Infelizmente, apesar de toda a inteligência cerebral que nós, seres humanos, temos para criar a nossa sociedade toda burocrática e toda cheia de regras, nós somos muito burros e atrasados. Você vai falar, pô, mas aí você tá metendo louco na sociedade? Não, basta você ver a abelha. A abelha é um ser que tem um cérebro diminuto,
A abelha é um ser que sobrevive na base do instinto e ainda assim as colmeias funcionam como um relógio. As decisões só são tomadas quando 100% da população chega num acordo, seja para mudar de colmeia para um outro lugar, para fazer uma migração, seja para selecionar uma rainha, seja para tomar decisões básicas. Eles têm que chegar num acordo e eles agem extremamente democraticamente. Sem inflamações, sem um contra o outro, sem inveja, sem medo, sem brigas, sem discussões. É tudo em prol do bem comum. Infelizmente, a nossa sociedade, por conta do ser humano emocional que eu citei no começo desse vídeo, acaba deturpando as coisas. E como que o empreendedor precisa enxergar isso? Então, o que eu falei até agora foi para mostrar como que a sociedade fica, né, repartida, dividida, né, e fica brigando entre si e acaba se cegando, achando que um presidente eleito vai resolver a vida e a gente tem que focar nisso, né? A gente acaba fazendo isso até enquanto empreendedores. Contudo, a visão do empreendedor deve ser ponderada, deve ser austera e deve ser objetiva para enxergar o mundo real e não o mundo imaginário que a gente acaba se prendendo nas pequenas coisas por conta da politicagem, né, do marketing político que é feito ao redor do cenário, né? O empreendedor, ele enxerga da seguinte forma: governo nenhum vai resolver, como já não resolveu, que nem eu já falei, e eu tenho que fazer o meu, independente de quem esteja no poder. É simples, você vai ter que fazer. O que você vai fazer, meu querido, se você não concorda com o governo que entrou agora, por exemplo, do Lula, que foi eleito? Você não concorda com isso? Ah, não concordo. Ah, também não concordo, mas paciência. Estamos todos debaixo do mesmo teto e temos que pensar positivamente. Queremos que o governo seja bom, ainda que seja super contra nossa ideologia, nossos princípios, nossos valores. Nós estamos todo mundo no mesmo barco, não tem boi, meu querido, minha querida, não tem boi, nós temos que aceitar que dói menos e esperar que o governo que seja feito aí seja um governo bom para todos. Se não for, haverá novamente o pêndulo penderá daqui 4 anos e as coisas tenderão a mudar se nós quisermos que mudem e assim sucessivamente. Mas isso não deve ser o fator primordial da nossa visão empreendedora. O fator primordial da nossa visão empreendedora deve ser focar nos nossos negócios, fazer com que nós consigamos perpetuar nosso negócio independente do governo. Você vê empresas muito antigas que nem a Grandene, que nem a Coca-Cola. Coca-Cola tem lá seus 160 anos de idade e ela já passou por trocentos governos. E ela enfrentou crises, guerras e está em pé até hoje. Porque a gestão da Coca-Cola não ficou preocupada se era o governo A ou B que ia entrar, se isso ia ser benéfico ou não para eles. Eles simplesmente seguiram o bonde, seguiram o barco, não ficaram moscando. Os gestores da Coca-Cola Company entenderam que não interessa o governo que estiver lá, nós vamos fazer o nosso trabalho da melhor forma para obtermos resultados. Nós vamos ser fortes, nós vamos ser extremamente estratégicos e conseguir sobrevivermos em qualquer situação. E se você tem um negócio, você conseguiu passar pela pandemia, já foi um grande feito. Eu comento isso com meus outros colegas empreendedores direto. Falo, pô, você conseguiu passar pela pandemia, que é um negócio desastroso, seu negócio não faliu. Você tinha que estar feliz, porque você foi foda pra caramba de segurar as rédeas no momento lazarento, igual todo mundo enfrentou aí. Agora, por conta de um governo, as pessoas tendem a ficar muito, né? Aí agora vai ferrar com tudo, ai, Brasil vai virar uma Venezuela, lá. Anyway, faça o seu corre, foque no seu negócio, foque em vender, foque em estruturar equipe, foque em crescer. Governos virão e irão e você deverá se adaptar. Seja como água, se adapte à situação, faça as coisas funcionarem. Quando você estuda a história, por exemplo, da família Rothschild, você percebe que eles estiveram dos dois lados de todas as guerras, de todos os governos, desde sempre. E é por isso que eles são perpétuos no poder, são tidos como Illuminatis, os verdadeiros controladores do mundo que estão por trás de tudo e de todos, justamente porque eles trabalharam com a cabeça, eles foram extremamente inteligentes, foram uma família de pessoas inteligentes. E é por isso que eles são tão grandes e poderosos, porque não depende de política, não depende de lado.
Já é sabido que o próprio brasileiro adora perder uma oportunidade de dar certo em alguma coisa, em termos de eleição e governos. Não é de hoje que nós elegemos pessoas que não são competentes. Tá aí todas as eleições para provar isso. Nunca agradou 100%, nunca vai agradar 100%, e você é um idiota se você achar que um dia tem que agradar. Não vai. Não vai, porque nós somos seres emocionais. Quando você entra no cerne do cérebro humano, você percebe que o buraco é um pouco mais embaixo do que geralmente a gente tende a achar. E aí que as frustrações começam a brotar e as pessoas ficam infelizes e discutindo. Então não perca seu tempo com discussões. Aceite, entenda e compreenda. Esse é o modelo democrático que nós, graças a Deus, temos. Muitos países não têm a chance de ter a democracia e são obrigados a aceitar que dói menos, como por exemplo a Coreia do Norte, como por exemplo já foi um dia a Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler, como por exemplo Cuba com Fidel, que até hoje os caras estão parados no tempo dirigindo carros dos anos 50, que não tem indústrias lá fermentadas, o povo passa uma necessidade lascada, que nem por exemplo agora a Venezuela com inflação altíssima. E aí o nego fala, pô, mas o Brasil vai se tornar uma Venezuela agora com a eleição do Lula. Não sei, meio difícil, porque ele tem muita oposição. E o povo, metade do povo, 58 milhões de pessoas, não concorda nem um pingo com ele ter se tornado presidente. Então a galera vai dar uma defendida, não deixaríamos barato, como ocorreu nesses outros países. Então eu não acredito que venha, num país do tamanho do Brasil, de 8 milhões de quilômetros quadrados, com 200 e lá vai pedrada milhões de habitantes, que venha a ser um problema realmente esse tipo de coisa por aqui. Acredito que nós não veremos isso. Claro que a economia pode piorar ou melhorar a depender do ministro da economia que for selecionado pelo presidente eleito e etc. Mas esses fatores até podem afetar os nossos negócios em relação às alíquotas de imposto, em relação às regras econômicas, em relação à desvalorização ou supervalorização do dinheiro do exterior, que no caso é o dólar, né? Em relação ao aumento de taxas e por aí vai. Claro que pode interferir, mas independente do que aconteça, o empreendedor foda enxerga de uma outra forma. Ele vê em meio ao caos a oportunidade. Você precisa enxergar em meio ao caos a oportunidade. E outra coisa, a vida inteira sempre foi assim e sempre será assim. Tudo em equilíbrio harmônico, por incrível que pareça, e por mais que não possa parecer que esteja em equilíbrio harmônico. Porque é o seguinte, homens fortes criam tempos bons criam homens fracos criam tempos difíceis. Aí, em meio ao caos, residirá a oportunidade e homens fortes surgirão para consertar a cagada dos homens fracos e assim sucessivamente para o resto da existência da humanidade, até um asteroide cair aqui e matar todo mundo. Vai ser assim que vai ser até a humanidade ser extinguida. Sempre vai ser assim. O comodismo e a facilidade geram homens fracos, que por sua vez geram tempos difíceis, que por sua vez geram homens fortes, que por sua vez corrigem os tempos difíceis, que por sua vez acomodam os homens fracos, e assim sucessivamente. Então tenha isso em mente, não fique focando em política, não fique focando em baboseira de ficar interditando avenidas e ruas e ferrando mais ainda com o país que já não está nada lindo. Vá seguir o seu bonde, vá empreender seriamente e entenda e saiba como se adaptar às situações, por mais divergentes e difíceis que elas possam parecer, e as coisas certamente vão dar certo para você. A persistência levará ao êxito, a adaptação levará ao êxito, o entendimento e a visão de longo prazo levará ao êxito, sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Vamos que vamos. Tchau, tchau.